Pessoal, então vamos à prova comentada. A primeira questão e a segunda é relativa à nomenclatura de compostos inorgânicos. Então, na primeira coluna, vocês teriam que completar de acordo com o modelo. Então, nada mais é do que fazer a junção do cátion com o ânion, usando aquela regrinha do X, dar a fórmula mínima da substância e o nome da substância. Então, nesse caso aqui, NH4+ com PO4- fica fosfato de amônio. Tá aqui o nome. Então, tem que lembrar do parênteses, né? O próximo, prata e o nitrato. Então, fica nitrato de prata. Esse aqui é o H+, e o SO3 2-. Então, perceba que aqui vai ser o ácido sulfuroso, porque o ácido sulfúrico é o H2SO4. Pb2+ OH-. Aqui vai ficar, então, PbOH2, hidróxido de chumbo 2, porque o chumbo varia o seu NOx. Esse último daqui eu vou anular, porque eu coloquei a carga do silício errado. A carga do silício aqui era para ser 4+, e aí a fórmula seria SiO2, que daria dióxido de silício. Mas como eu coloquei a carga errada, eu vou anular a questão. A próxima questão, a filosofia é parecida, mas nesse caso daí vocês têm o nome da substância e teria que dar a fórmula mínima e separar os íons. Então vamos lá. O primeiro aqui é o fosfeto de alumínio. Então, no caso aqui do fosfeto, é só o fósforo, não é fosfato, é fosfeto, então é só o fósforo, né? Então, no caso aqui dá o AlP, e aí vai ficar L3+, P3-, tá bom? O ácido hipocloroso, né, é o HClO, tá certo? Porque a gente tem o perclórico HClO4, o clórico HClO3, cloroso HClO2 e hipocloroso HClO. Hidróxido de ferro, FeOH2, né? Hidróxido ferroso, desculpe, FeOH2. Por que 2? Porque o nóxido do ferro é 2+, visto que aqui o final é de ferroso. O oso, então, é o ferro que tem o menor nóxido, porque tem o 2+ e o 3+. Se fosse o 3+, seria férrico, como é o 2+, é o ferroso. Óxido de magnésio é o MgO, né? Então vai ficar Mg2+ e O2-. E por último, o ácido brômico. Veja que não é ácido bromídrico, é ácido brômico. Então por isso é o HBrO3 e os íons são H+, BrO3-. A terceira questão é uma questão de balanceamento. Aqui era basicamente usar o método das tentativas. Eu vou chamar a atenção para as letras que foram um pouquinho mais complicadas, mas se fizer como a gente viu em aula, daria certo do mesmo jeito. Eu acho que a mais complicada aqui é essa segunda questão, essa letra D de dado. Por quê? Porque aqui, se você escolhesse uma das duas substâncias, né, para dar o valor 1 e escolhesse, por exemplo, o H2SO4, teria problemas em achar o índice das outras. Então, em resumo, aqui era a método da tentativa. Quem colocou 1 primeiro em Na2SO4 conseguiu chegar relativamente rápido, mas quem colocou 1 em H2SO4 viu que teve que fazer várias modificações para chegar até esses números. Essa, de fato, é a mais difícil. Tá bom? Mas, método das tentativas não tem segredo. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção são nessas substâncias em que a fórmula, né, ela não está do jeito que é comum de se ver. Ela aqui, por exemplo, é um composto orgânico, né, que aqui é o etanol e a fórmula está desmembrada. Então era importante lembrar de somar todos os hidrogênios de cada fórmula. Por exemplo, isso aqui tem 3 mais 2 mais 1. Então aqui seriam 6 hidrogênios. Teria que ficar atento a esses detalhes. A questão 4. É aqui onde de fato começam os cálculos estequiométricos. Na questão 4 nós temos o ácido acetil salicílico, que eu chamei de AS, sofre reação direta com o NaOH na proporção molar de 1:1. Então não precisa nem saber a reação, porque a proporção molar já foi dada. Então assim, qual o volume em mililitros de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro conteria a quantidade de NaOH suficiente para reagir completamente com 500 mg de ácido acetil salicílico? Então é bem direta a questão, gente. 1 mol de AS está para 1 mol de NaOH. Então 180 gramas de AS. Por que 180 gramas? Porque é a massa molar do AS, né? Então 180 gramas do AS está para 1 mol de NaOH. Eu deixo em mol mesmo porque a concentração da solução está em mol.
e vou aplicar o dado na questão. Nesse caso daqui foram 500 miligramas, só que nesse caso específico, gente, não posso usar a unidade em miligramas porque em cima está em gramas. Então, converto 500 miligramas para gramas, que dá 0,5 gramas, e completo a regra de 3, chegando ao resultado de 0,00278 mols de NaOH. Então vejam só, uma solução de NaOH 0,1 mol por litro equivale a dizer que temos 0,1 mol de NaOH a cada 1000 ml, visto que 1 litro e 1000 ml é a mesma coisa. Então, o valor de NaOH necessário, 0,00278 mols de NaOH, estaria em quantos ml? X. Fazendo as continhas daí, vocês iam chegar em 27,8 ml da solução. E essa é a resposta. A questão 5. A questão 5 diz o seguinte: o ácido acético é um insumo químico importantíssimo nas ciências farmacêuticas, pois é um reagente muito volátil, sendo empregado como... É um reagente muito versátil, sendo empregado como insumo na síntese de fármacos, na produção de medicamentos e alimentos, etc. Este ácido pode ser produzido por algumas vias sintéticas e biosintéticas. Num dos processos de produção de ácido acético, borbulha-se oxigênio no acetaldeído a 60 graus centígrados na presença de acetato de manganês como catalisador. Então observe que a reação aparece aqui é o acetaldeído e aqui é o ácido. Como é que eu sei isso, professor? Porque o acetaldeído está no reagente e ele que reage com oxigênio, tá certo? Enquanto o ácido é o produto da reação, o ácido acético. Professor, e cadê o acetato de manganês? Não entra na equação, não é porque ele é um catalisador e o catalisador não é consumido durante a reação. Pois bem, no ensaio de laboratório, opera-se no vaso de reação com 22 gramas de acetaldeído, então, e 16 gramas de oxigênio gasoso. Então perceba aqui que traz os dados de dois reagentes, do acetaldeído e do oxigênio. Portanto, classicamente, uma questão que você precisa determinar quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Na verdade, quem é o reagente limitante a priori. Então, considerando os dados expostos, responda quantos gramas de ácido acético são obtidos nessa reação, admitindo-se um rendimento de 100%. Então, vejam só, dá um pequeno zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é testar o acetaldeído e o oxigênio. Então, no caso aqui, ficam 2 mols de acetaldeído para 2 mols de ácido, que é o que aparece na reação. Olha, é 2 para 2. Tá certo? A massa molar do acetaldeído é de 44 gramas e a massa molar do ácido acético é de 60 gramas por mol. Então, eu faço aqui a substituição, então ficaria 2 vezes 44 gramas, repito, o coeficiente estequiométrico. Faço a mesma coisa do outro lado com os 60 gramas do ácido. Coloco o dado na questão, que foi de 22 gramas, observe. E aí, completo minha regra 3. Então, X vai ser igual a 30 gramas de ácido acético. Essa já é a resposta, porque a questão já está pronta, mas a gente teria que testar o oxigênio. Na mesma filosofia, a proporção da reação mostra que é de 1 mol de oxigênio para 2 mols de ácido. Transformo para massa, porque quero trabalhar em massa, 32 gramas de oxigênio, visto que a massa molar do oxigênio é 32, está para 2, repito, o coeficiente estequiométrico, vezes 60 gramas, que equivale ao valor da massa molar do ácido acético. Coloco o valor dado na questão, que foi 16 gramas de oxigênio, faço a regra 3 e chego ao cálculo de 60 gramas de ácido acético. Então perceba que se usar o acetaldeído, a resposta seria 30 gramas de ácido acético. Se a gente utilizar o oxigênio, a resposta seria de 60 gramas de ácido acético. Então, como a gente já viu em sala de aula, aquele que gera a menor quantidade de produto vai ser o reagente limitante, portanto, a resposta correta aqui, a resposta da letra A é de 30 gramas de ácido acético. Aí agora a letra B, a questão quer saber qual é a massa do reagente em excesso que restou ao final da reação. Pois bem, o que eu tenho que fazer agora é confrontar os dois reagentes, no caso o acetaldeído e o oxigênio. Vejo na reação que a proporção de 2 mols de acetaldeído para 1 mol de oxigênio. Quero trabalhar em massa, transformo para massa, usando as massas molares. E nessa parte daqui agora eu introduzo o dado que é importante na questão. Aí aqui a pergunta que vocês podem se fazer é o seguinte: qual dado eu coloco aí? Vou colocar o dado do reagente limitante, que a gente já descobriu que era o acetaldeído. Tá certo? Então 22 gramas de acetaldeído, que é o que foi posto para reagir de fato, precisaria de quantos gramas de oxigênio para reagir? Então quer dizer que esses 22 gramas de acetaldeído precisava de 8 gramas de oxigênio para reagir. Então, de fato, esses 22 gramas de acetaldeído consumiu
né, consumiram 8 gramas de oxigênio. Só que foram postos para reagir 16 gramas de oxigênio, dos quais só 8 foram consumidos. Logo, 16 menos 8 dá 8. 8 gramas, então, de oxigênio restaram. Então, essa é a resposta da letra B. Continuando, então, nós temos aqui a questão número 6. A questão número 6 diz o seguinte: o ibuprofeno é um dos fármacos mais extensivamente empregados para o alívio de dores e de febre. Uma das apresentações do ibuprofeno é na forma farmacêutica de suspensão oral, na concentração de 20 mg por ml. No ensaio de doseamento do ibuprofeno, num medicamento similar ao da imagem, então observe que o da imagem também é de 20 mg por ml, foram necessários 20 ml de solução padronizada de NaOH na concentração de 0,1 mol por litro para neutralizar 20 ml do medicamento submetido ao teste. Segundo a Farmacopeia Brasileira, sexta edição, o teor do ibuprofeno em suspensões orais deve estar entre 90% e 110% da quantidade declarada na embalagem. Baseado nos dados apresentados, determine se o exemplar testado tem o teor adequado. Justifique sua resposta determinando o teor real do fármaco no medicamento em questão. Então, mais uma vez, olha, de onde é que a gente parte aqui? A gente precisa partir aqui da quantidade de NaOH que foi devidamente empregada. Então, a questão disse que foi empregado 20 ml de NaOH 0,1 mol por litro. Então, significa o seguinte, ó, 20 ml de NaOH 0,1 mol por litro é a mesma coisa de termos 0,1 mol de NaOH em 1000 ml. A questão diz que foram consumidos 20 ml. Portanto, isso equivale a quantos mols de NaOH? X. Faz o cálculo e vão achar 0,02 mols de NaOH. Tá ok? Essa reação ela acontece na proporção de 1 para 1. E aí, como é que vocês fazem agora? 1 mol de NaOH está para 1 mol de ibuprofeno. Portanto, 0,002 mols de NaOH estaria para quanto de ibuprofeno? 0,02 também. Se é 1 para 1, 0,02 também vai dar 0,02 de ibuprofeno. Aí, gente, a massa molar do ibuprofeno é de 206 gramas por mol. Por que eu tenho que usar a massa molar? Porque veja que o dado da questão está em miligramas por ml. Então, está em unidade de massa. Eu tenho que transformar mol para massa. Uso a massa molar para isso. Então, a massa molar do ibuprofeno é 206 gramas por mol. 1 mol de ibuprofeno está para 206 gramas. Isso significa dizer que 0,002 mols de ibuprofeno, que é o que a gente achou acima, equivaleria a quantos gramas? X. Fazendo as contas vai dar 0,412 gramas, o que equivale a 412 miligramas de ibuprofeno. Então já temos a quantidade de ibuprofeno real. Agora vamos, como a gente quer saber o teor, né, o teor real, e comparar ele com o valor nominal, a gente precisa descobrir o quanto de ibuprofeno tem nesses 20 ml do medicamento submetido ao teste. Então a suspensão está em 20 mg por ml. Significa dizer que existem 20 mg de ibuprofeno a cada 1 ml de suspensão. Logo, em 20 ml de suspensão, existirão X miligramas de ibuprofeno. Nesse caso, 400 mg. Observe que esses 400 mg ele veio do valor teórico, do valor do rótulo, certo? Então, logo ele equivale a 100%. Só que o valor que a gente encontrou de fato foi 412. Então, 412 mg equivale a quantos por cento? X. X, então, vai ser igual a 103%. Isso significa dizer que o teor está adequado, visto que poderia variar de 90% a 110%. É claro que essa é uma forma de fazer a questão. Existe outra forma de fazer a questão, que é determinar qual é a concentração equivalente a 90%. Qual é a concentração equivalente a 100%? Se a de vocês desse aí no meio, também poderia julgar como o teor correto. Sétima questão, então nós temos o seguinte, deixa eu dar o zoom correto aqui. Na sétima questão, então, nós temos que a benzocaína pertence a uma classe de compostos que possuem propriedades anestésicas. Este fármaco pode ser utilizado como um dos ingredientes na preparação de loções e pomadas no tratamento de queimaduras solares. A seguir está apresentada a reação de síntese de benzocaína a partir do ácido para aminobenzoico. Tá aí a reação. É possível ver também que ela acontece na proporção de 1 para 1.
E a questão diz o seguinte: em recipiente adequado foram postos para reagir 27 gramas de ácido paraminobenzoico com quantidade suficiente de etanol. Ao final de todo o processo foram obtidos 28 gramas de benzocaína. Qual é o rendimento da reação? Então veja que as questões de rendimento elas podem variar em algumas formas. É possível já dar um rendimento e perguntar qual a massa produzida ou o oposto. Nesse caso daí, foi dada já a massa produzida e a gente então tem que calcular o rendimento da reação. E como é a técnica que a gente faz isso? A gente vai fazer a conta como se fosse para 100%, que é o valor teórico. Então foi isso aqui que eu fiz. Ó. 1 mol do ácido paraminobenzoico está para 1 mol de benzocaína, segundo a equação. Assim, 137 gramas do ácido paraminobenzoico, que é a massa molar do ácido paraminobenzoico, está para 165 gramas de benzocaína, porque também é o valor equivalente à massa molar da benzocaína. Então o que eu fiz foi transformar a proporção molar em proporção em massa, porque é mais útil nesse momento. O valor dado na questão do ácido paraminobenzoico foi de 27 gramas. Então estão aqui os 27 gramas. Isso daria quantos gramas de benzocaína? X. Então eu achei 32,5 gramas de benzocaína. Só que essa massa, gente, é se o rendimento fosse de 100%. Tá bom? Mas a questão diz que o rendimento não é de 100%. E aí, quer dizer, ela não diz que o rendimento é de 100%, ela pede o rendimento. Então parte do princípio que não é 100%. Então, esse foi o valor real que encontramos, olha, 32,5 gramas. Tá certo? O valor real não, o valor teórico era para dar isso daqui. Então equivale a 100%. Né? Sempre o valor teórico vai equivaler a 100%. Mas o valor de fato que a questão diz que foi obtido foi de 28 gramas de benzocaína. Então, se 32,5 gramas de benzocaína seria se o rendimento fosse de 100%, visto que só foi produzido 28 gramas de benzocaína, qual é esse rendimento? X. Faz o cálculo, vai dar 86%. A oitava questão é do ácido cítrico, um acidulante muito importante na produção de medicamentos e alimentos. Uma amostra de 20 gramas contendo este ácido reagiu completamente com 12 gramas de NaOH, de acordo com a reação abaixo. Veja que a reação aí, a gente consegue perceber que é 1 mol de ácido cítrico para 3, vejam que dá 3 mols de NaOH, tá vendo? É 1 para 3. Então, ó, determina o teor de pureza do ácido cítrico. Gente, se eu tenho a quantidade do NaOH, então eu vou achar a quantidade do ácido cítrico, que de fato foi encontrado nesses 20 gramas, e fazer uma regra 3 para determinar o percentual. Veja só. Primeiro vamos fazer a proporção molar. 1 mol de ácido cítrico está para 3 mols de NaOH. Qual é a massa molar do ácido cítrico? 192 gramas por mol. Então está aqui os 192 gramas. Massa molar do NaOH, 40. Multiplico por 3 porque eu tenho que manter o coeficiente estequiométrico. Então, se 192 gramas de ácido cítrico reage com, no caso aqui, 3 vezes 40, 120 gramas de NaOH, os 12 gramas de NaOH que foram postos para reagir, né, precisaria de quanto de ácido cítrico? Fazendo a continha daí vai dar 19,2 gramas de ácido cítrico. Mas professor, ele disse lá em cima que botou 20. Então, 20 é a amostra. Mas nem sempre toda a massa da amostra é do reagente em si. Não é? Nesse caso daí só 19,2 gramas do ácido cítrico. Então significa dizer que a gente tem 0,8 gramas de impureza aí. Aí tem duas formas de fazer. Vocês podem calcular a impureza ou calcular a pureza. Como eu quero a pureza, eu já fiz direto aqui. Ó. Se 20 gramas da amostra equivalia a 100%, então 19,2 gramas, que é o de fato o que eu achei de ácido cítrico, vai dar quanto? X. X então será igual a 96%. Vamos à última questão da prova. O cálcio exerce duas funções fisiológicas essenciais: transmitir mensagens no interior das células e conferir dureza e resistência à estrutura óssea. Como sua eliminação pela urina, fezes e suor é inevitável, a ingestão de quantidades insuficientes por períodos prolongados pode afetar diversos processos biológicos. Para mulheres de 19 a 50 anos e homens de 19 a 70, a dose diária recomendada é de 1000 mg de Ca2+ por dia. Veja que é o do Ca2+, tá, gente? É o do cálcio, né? Do íon cálcio. Né? Tem literatura também que chama de cálcio elementar. Mulheres com mais de 50 anos e homens acima de 70 requerem 1.200 mg de cálcio por dia. Tá, ok? Pois bem, um dos principais
um dos princípios ativos empregados nos suplementos de cálcio é o carbonato de cálcio. Então veja, não tem Ca2+ para vender por aí, ele não pode ficar livre, não é assim que funciona, entende? Então o carbonato de cálcio é o que fornece o cálcio. Então no meio ácido do estômago, quando a pessoa ingere o carbonato de cálcio, os íons cálcio, que é o que realmente interessa, o cálcio elementar, de acordo com a reação a seguir. Então veja aqui que cada 1 mol do carbonato de cálcio libera 1 mol de cálcio. Observe que apenas o cálcio é o que realmente interessa, o carbonato é apenas um provedor deste cálcio. Ao lado está um medicamento disponível comercialmente para a suplementação de cálcio que tem como princípio ativo 620 mg de carbonato de cálcio por comprimido. Então considere que uma mulher de 60 anos ingira por dia 2 comprimidos deste medicamento. Apenas estes 2 comprimidos seriam suficientes para prover a quantidade diária de cálcio recomendada no texto? Em base à sua resposta com os devidos cálculos. Então a primeira coisa que a gente tem que determinar é o seguinte: quanto de cálcio, efetivamente, essa mulher ingeriu quando engoliu os 2 comprimidos desse medicamento? Então, se a gente pegar a reação, a gente vai ver que 1 mol de carbonato de cálcio libera 1 mol de cálcio. A massa molar do carbonato de cálcio é de 100 gramas por mol. Então, significa dizer então que 100 gramas de carbonato de cálcio, tá bom? Libera 40 gramas de cálcio, que é a massa atômica do cálcio. Ok? Veja que cada comprimido, aqui pela embalagem, cada comprimido tem 625 miligramas de carbonato de cálcio. Unidade abaixo da unidade, então para se transformar para grama. Então 625 miligramas equivale a 0,625 gramas de carbonato de cálcio. Vai liberar quanto de cálcio? X. Faz a regra 3 e vai achar então que cada comprimido vai liberar 0,25 gramas de Ca2+. Veja que isso é em um comprimido, mas a questão diz que a mulher ingeriu 2 comprimidos. Então, em 2 comprimidos teriam quantos gramas de cálcio? X vai ser igual, então, a 0,5 gramas de cálcio. Aqui eu já fiz direto e coloquei em miligramas, o que equivale a 500 miligramas de Ca2+. Logo, a dose diária de 1.200 miligramas não seria alcançada, tá certo? De onde foi que eu tirei esses 1.200 miligramas? Daqui de cima. Se a mulher tem 60 anos, ela entra nessa faixa daqui, olha, mulheres com mais de 50 anos. Precisa de 1.200 miligramas de cálcio por dia, certo? Então, tomaria 500, logo não seria alcançado. Imagino que um erro que possa acontecer aqui é fazer o cálculo direto com carbonato de cálcio. E aí a resposta ia dar que sim, porque somando os dois ia dar 1.250, passaria dos 1.200. Só que eu volto a insistir. O carbonato de cálcio ele é simplesmente um provedor do cálcio, tá certo? O valor que importa mesmo de 1.200 miligramas é do cálcio. O carbonato não interessa. Gente, então é essa a prova. Vocês podem se perguntar que existem alguns dados aí que vocês precisariam, não teriam como saber e precisariam pesquisar. De fato, eu já deixei de propósito, praticamente todas as massas molares, tá certo? São exemplos. Então, vocês estavam autorizados a fazerem pesquisas, tá bom? É basicamente isso. Abraço.